Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5. Essa promessa foi feita não somente a Israel, mas a todos quantos são obedientes à palavra de Deus. Fiel é o Deus por quem somos chamados à comunhão com seu Filho. À medida que homens e mulheres cooperarem com Deus em fazer a obra que lhes deu, eles irão de força em força. Ao exercerem fé simples, crendo dia a dia que Deus não deixará dele firmá-los em Cristo, ele lhes diz, como disse ao antigo Israel: Povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. Deuteronômio 7:6. Assim, Deus é capaz de conduzir todos quantos querem ser conduzidos e está disposto a fazê-lo. Deseja ensinar a cada pessoa uma lição de constante confiança, fé inabalável e submissão incondicional. Ele diz a cada um: Eu sou o Senhor teu Deus. Anda comigo e encherei de luz o teu caminho. Texto de Nossa Alta Vocação, página 22. A lição de hoje tem por título Os Princípios Fundamentais da Aliança. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento, o canal onde a gente estuda a Palavra de Deus e onde também a gente recapitula a lição da escola sabatina. Então, o manual de estudo que nós temos é esse aqui, né, que nós chamamos de lição da escola sabatina, e nós estamos estudando nesse trimestre sobre a aliança. O título geral é A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Né? Eu vou deixar aqui o site onde você pode também, você que não tem a lição, você pode acompanhar pela internet. A gente tem os textos semanalmente ali na internet, todos os textos, para você acompanhar juntamente com comentários, né, da lição. Então é muito bom você assistir os vídeos acompanhando também com texto, né? É importantíssimo. Bom, o tema de hoje é os princípios fundamentais da aliança. Então nós vamos estudar hoje os princípios que fundamentam a aliança. A gente aprendeu no vídeo passado o que é aliança. Hoje nós vamos aprender um pouco mais ainda, nós vamos reforçar o que foi dito no vídeo passado, no estudo passado, mas vamos aprender também agora os fundamentos, o que fundamenta, né? Nós vamos também aprender sobre o que está alicerçado a aliança, né? O conceito, né? A ideia de aliança, né? De onde surge, né? Por que Deus trabalha assim com o ser humano. Né? Para a gente iniciar aqui, eu quero ler o texto de Êxodo 19, 5, 6, que diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A palavra hebraica que é usada aqui, né, que aparece aqui para aliança, é a palavra que vai se repetir várias vezes no Antigo Testamento, berit. Ela aparece 287 vezes no Antigo Testamento. Então a palavra se repete muitas vezes. Por que se repete? Porque o tema da aliança, como já dissemos no vídeo anterior, ele perpassa toda a história bíblica. Não só no Velho Testamento, é no Velho e no Novo. Então a aliança, ela é o que liga tudo, né? Do início até o fim. Então tudo tem a ver com a aliança. Então a aliança não é mais um tema da Bíblia. Não é um tema assim que você pode ignorar e deixar de lado. Você, olha, isso aqui não é tão importante, não me interessa tanto, eu vou estudar outra coisa. Não é assim, não. A aliança, ele perpassa tudo. Para você entender tudo na palavra de Deus, todas as coisas, do início ao fim, você tem que entender a aliança. Se não entender a aliança, não vai entender nada. Né? Você não vai entender porque Jesus veio, porque Jesus morreu. Você não vai saber se a gente deve ser obediente, se não deve ser obediente. Você não vai saber o que devemos obedecer, por que obedecer.
você não vai saber o que é santificação, o que é justificação, você não vai entender o que é a glorificação. Não vai dar para entender nada, vai ficar tudo, vão ser pontos soltos. E aí, quando os pontos ficam soltos, a imaginação vai dar um jeito de ligar. E aí o negócio desanda totalmente. É por isso que existem tantas crenças no mundo, tantas crenças diferentes, porque muitos dos temas principais, os temas que ligam, né, os temas que costuram toda a trama bíblica, eles são esquecidos, são ignorados, né, ou são tratados de forma não cuidadosa. E esse tema, o tema da aliança, é um deles. Então o tema da aliança ele é importantíssimo, se debruça sobre esse tema, faz o máximo aí né, trabalha bastante aí para poder entender, porque ele é um tema um pouco complexo. Ele ele é simples, mas ele é um pouco complexo. Então a gente tem que prestar atenção em detalhes para não tirar conclusões erradas, certo? Então, como eu disse da outra vez, eu quero deixar aqui, né, como indicação esse livro, né, Pacto Eterno. Ele é um livro complementar, ele complementa a lição, ele vai ajudar a compreender melhor os temas, os assuntos que são abordados na lição. Então, de uns tempos para cá, toda lição tem um livro complementar, um livro que auxilia. E eu aconselho também você adquirir esse livro aqui, né, Tratado de Teologia, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Tratado de Teologia ele trata sobre muitos assuntos, né, sobre vários assuntos, e quando você vai para o tema da lei de Deus, então quando você vai para o tema da lei de Deus, né, é o 13º capítulo aqui do livro, né, você nesse tema você vai encontrar lá o assunto das alianças, né? Por quê? Porque aliança e lei de Deus são coisas intrínsecas, né? Não existe aliança sem lei. É uma coisa aí, já começa por aí. Isso aí você já pode colocar como princípio básico aí. Não existe aliança sem lei. Não tem como. A gente vai entender isso na lição de hoje, certo? Vamos lá. Aliança, né, é uma prática assim que muitos podem achar que é obsoleta, né, a prática de tempos imemoriais, mas aliança não é, né? Na verdade, aliança é a coisa mais comum que existe. Nós fazemos aliança até o dia de hoje, né? E continuamente, às vezes diariamente até. Qualquer acordo que você faz com alguém é um tipo de aliança. É uma aliança que está sendo feita, é um contrato que está sendo feito ali. Então nós convivemos com contratos o tempo todo. Então você tem uma conta no banco, então você tem um contrato ali, um contrato bancário, né? Nesse contrato que você tem com o banco, você tem direitos e você tem deveres. E o banco ele também tem, em relação a você, direitos e ele também tem deveres. Então existe um contrato ali firmado, você vai abrir a conta no banco, você vai assinar o papel, o banco também ali, o gerente também assina o papel, existe uma assinatura dos dois, né? Está ali formalizado o contrato e agora você tanto pode ter benefícios por parte do banco e o banco terá benefícios por sua parte. É um acordo. Então contratos são acordos, alianças são acordos. Por exemplo, você quando casa, o casamento é um contrato, é uma aliança, né? A gente até usa nas nossas mãos aqui um anel, né, de metal, né, de ouro, e que nós chamamos de aliança. Por quê? Tanto o marido quanto a esposa, eles têm esse anel, porque esse anel é um símbolo do contrato que os dois fizeram, o símbolo da aliança, né? Eles usam alianças porque eles fizeram uma aliança. Então há uma unidade. Inclusive aqui o desenho da lição, né? O desenhista aqui na lição, nesse tópico, ele colocou assim duas alianças, ó. Esses dois círculos aqui, duas alianças, para ilustrar aqui o tema da lição. Então o casamento é um contrato, uma aliança, existem direitos e deveres do marido, direitos e deveres da esposa. Um tem que agir assim de acordo com o outro para que tudo dê certo. Contrato de trabalho. Você quando vai trabalhar, você quando trabalha para alguém, você trabalha numa empresa, você assina ali também um papel e o seu empregador também vai assinar. E você tem
deveres para com essa empresa, e essa empresa também tem deveres para com você. Você também terá seus direitos e a empresa também tem os seus direitos, certo? Então existe uma troca, tipo um comércio, né? Há uma troca. Só que é um comércio ali formalizado no papel, ali tem que ter uma ratificação. E existem também penalidades quando as coisas não são cumpridas. Tem as penalidades também, né? O contrato ele engloba tudo isso aí. Você tem também os contratos informais, né? Que você faz com um aperto de mão, com um amigo, né? Com um parente, né? Com um vizinho, lá um pacto entre amigos, né? As crianças tinham aqueles pactos, né? Onde um cospe, cada um cospe na sua mão e depois aperta. Então tá ali, juntou as salivas, tá feito o pacto, tá feita a aliança. Então existe um acordo ali. E eles têm que honrar aquele acordo, né? Quando um dos dois quebra, aí a coisa não fica boa. E assim acontece com qualquer outro pacto, com qualquer outro acordo. Eles não podem ser quebrados. Quando um dos dois quebra, né, surge a desconfiança, ou ainda que se faça nova aliança, a coisa não fica tão boa assim. Fica meio manchada. Mas a gente vai hoje falar sobre a aliança de Deus. A aliança de Deus, ela é parecida com isso, mas ela vai muito além disso aí. Então vamos lá. Para a gente entender a princípio aqui, né, nós vamos expor aqui alguns elementos básicos, fundamentais aqui da aliança bíblica, da aliança que Deus fez. Então eu vou apresentar 3 pontos aqui que fundamentam o pacto que Deus fez com a humanidade e os textos bíblicos que os confirmam, certo? Então, primeiro, né, o exemplo, né, o que é dado na Bíblia muitas vezes é o exemplo do casamento, quando se fala da aliança bíblica. Então, o exemplo do casamento, a aliança bíblica define um relacionamento e um acordo. Um acordo, a aliança contém esses elementos fundamentais. Então, primeiro elemento, Deus confirmou as promessas da aliança com um juramento. Então, Deus, na aliança que é feita entre o homem e Deus, é Deus sempre quem procura o homem. E aí ele faz aquele acordo, contrato com o homem, e ele jura, e Deus sela aquele contrato ali, aquela aliança com o juramento. Gálatas 3,16 declara: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo. E Hebreus 6, 13, 17 fala: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Então, o acordo que Deus fez ali, né? E aqui é citado aqui o caso de Abraão, embora a primeira aliança não tenha se iniciado com Abraão, né? Mas o estudo da aliança com Abraão é muito importante, e Paulo ele usa muito para falar da aliança eterna, usando Abraão como exemplo aqui. Porque em Abraão nós encontramos ali de forma bem clara a promessa se estendendo de Abraão até o descendente. Veja que eu destaquei descendente aqui, porque Cristo ele está presente na aliança desde o início até o fim. Como eu disse na lição anterior, Cristo é o personagem principal e a aliança só existe por causa dele. A aliança é cristocêntrica. Sem Cristo não tem aliança. Então a aliança ela faz esse elo de ligação entre o homem e Cristo, né? E Cristo é o ratificador da aliança, né? Cristo ele vai derramar no futuro o seu sangue para ratificar a aliança que foi feita ali com Abraão, a aliança eterna. E Deus, né, como não tinha por quem jurar na hora de fazer a promessa ali para Abraão, ele jurou por si mesmo, porque é a maior coisa que poderia haver no universo, né, e não existe nada além dele, seria ele mesmo. Então ele jurou, e esse nesse juramento ele sela ali também, ele prova, ele mostra que o seu propósito era imutável. Segundo ponto, a obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Então ele anunciou a sua aliança e ordenou a vocês os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Deuteronômio 4:13. Então aqui tem um ponto interessante aqui, muito importante. Todas as alianças que são mencionadas na Bíblia, elas têm a lei como fundamento.
não existe aliança, como eu disse, sem lei. E que lei é essa? Não é qualquer lei, não. Não é Deus, por exemplo, não faz um acordo com o povo e ele pergunta assim, quais são os seus critérios legais aí, qual é a ética que vocês seguem, né? Qual é o plano ético de vocês? Ele não pergunta isso. Ele estabelece o dele. Então, os 10 mandamentos, que é a ética de Deus, é a moral de Deus, é o estatuto moral de Deus, esse é o fundamento da aliança. E ele está presente tanto na velha, na antiga, como na nova aliança, nas duas. Então não existe aliança sem lei. É uma coisa até sem sentido, aliança sem lei, certo? Então tanto a antiga eram os 10 mandamentos, como a nova também são os 10 mandamentos. Deus não fez uma outra lei. Você não encontra isso na Bíblia, Deus apresentando uma outra lei, uma nova lei. Muita gente confunde aquela passagem onde Jesus resume os mandamentos em dois e fala assim, olha, esses são os dois mais importantes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acham que Deus deu uma nova lei ali, mas não é. Jesus estava apenas repetindo o que já tinha sido dito lá em Deuteronômio e em Levítico. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já era conhecido esses textos já eram conhecidos e eles resumiam a lei, porque a lei, na verdade, ela é firmada no amor. Não existe também lei sem, não existe aliança sem lei e não existe obediência à lei sem o amor. O amor é o princípio da lei. Então, se você ama a Deus, você cumpre a lei de Deus. Tem até um texto para isso aí, eu vou deixar, se eu não me esquecer aqui, eu vou apresentar esse texto no final, né? No final do vídeo. Terceiro ponto. Cristo e o plano da salvação eram um meio pelo qual a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida. Então, eu já havia dito isso no início. Cristo e o plano da salvação eram um meio pelo qual. Né? Onde a gente encontra isso? Isaías 42:1 declara: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Né? Quando está falando do direito aqui, é a aliança, né? O direito, a justiça, tudo tem a ver com a aliança. Só toda vez que vocês encontrarem na Bíblia, a Bíblia falando de justiça, justificação, né? Direito, né? Então não pensem como se fosse como a gente usa esses termos hoje nos nossos dias, falando dos direitos que cada nação tem, cada povo tem, cada grupo, né? cada estado tem. Não. Deus não estava, não é nesse jeito, não é assim que a gente entende esses textos, não. Deus está falando do direito, da aliança dele. É o direito que provém, que surge da aliança. A justiça que vem da aliança, que provém da aliança. Né? Então tudo tem a ver com a aliança. E Isaías 42:6 declara: Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Né? Esse você, né? Essa pessoa que Deus toma pela mão aqui é o próprio Cristo. Cristo, ele é o mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então essa menção do povo, o povo de Israel e os gentios aqui, é porque a aliança se estende tanto ao povo de Israel contra os gentios. O propósito, na verdade, de Deus é que a aliança se estendesse ao mundo todo. Não é que ficasse fechada, enclausurada ali num único povo, não. Certo? Então esses são os princípios fundamentais. Agora eu vou mostrar na tela aqui, a gente vai refletir um pouco aqui sobre como a aliança se comporta, como ela funciona na vida. Né? E para isso a gente vai relembrar um pouco, né? A princípio, a aliança original, a aliança que foi feita no Éden, antes do pecado. Ou seja, antes do pecado, Deus já fez um contrato, um acordo ali, entre ele e Adão e Eva, entre o casal, né? O casal e Deus. Então a gente, relembrando, né? Deus, quando criou o mundo, colocou Adão e Eva ali para serem os governantes do mundo. Eles iam governar o mundo, seriam os reis, o rei e a rainha do planeta. Seus filhos todos seriam súditos nesse reino, príncipes e súditos. Então a família enorme, a família de Deus aqui, a gente não consegue nem imaginar como seria a Terra se o pecado não tivesse manchado tudo, tivesse destruído tudo. Né? Seria uma beleza, né? Um planeta maravilhoso. Só que Deus, ele não deu assim tudo de graça, não foi assim, foi Adão e Eva foram jogados aqui no planeta e acabou. Não.
havia um relacionamento. Isso é uma coisa importante que a gente tem que entender aqui. A aliança, quando Deus faz aliança, ele não está querendo ser um Deus assim arbitrário, né, um Deus ditador. Não tem nada a ver com ditador, nem tem a ver com burocracia também. O reino de Deus é burocrático. Entenda uma coisa, a aliança, ela surge da mente de Deus. Né? Isso de fazer um pacto com os seus filhos, surge na mente de Deus. E esse pacto, ele é pacto eterno, porque Deus é eterno. Isso sempre esteve lá. Deus não tem ideias novas. Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Toda a ciência já está nele. Toda a ciência já é Deus, já é o próprio Deus. Então sempre esteve ali presente. É eterno. Então quando ele manifesta isso para nós, nós temos que entender isso como atributos dele. Então a aliança, o pacto e essa forma de se trabalhar a unidade entre as pessoas com alianças é a ideia do céu, é a ideia do reino de Deus, né? É um princípio celestial. Então não pense que isso é uma burocracia, né? E muita gente luta aqui na Terra querendo se livrar de todo tipo de organização que existe, viver uma vida sem contratos, sem acordos, né? Porque precisamos ser livres e toda aquela história toda, aquela fantasia toda, né? Todo mundo acha que os problemas do mundo são as alianças, são as organizações, né? São as leis, são os pactos que são feitos entre povos. E o problema da humanidade não é esse, gente. O problema da humanidade não é esse. O problema da humanidade é a nossa natureza pecaminosa. E é isso que Deus quer resolver. Ele fez uma aliança com os primeiros pais, quando não havia natureza pecaminosa, mas depois do pecado ele teve que fazer uma outra. E fez alterações. Então vamos lá. Princípios fundamentais da aliança. Que nós temos que entender que a aliança ela é um acordo entre duas partes. Tá aí. 2. Obrigações mútuas. Toda aliança tem obrigações mútuas. Cada parte possui direitos e deveres. 3. Um contrato vincula apenas as partes. E 4. É preciso haver previsão de mútua contratual. Então, um contrato vincula apenas as partes. Ou seja, não tem terceiros aqui. Então, eu fiz um contrato com o meu vizinho, né? Fiz um acordo entre ele. Então, ele tem direitos e deveres para comigo e eu tenho direitos e deveres para com ele. Não tem outra pessoa nessa história aí, a não ser que seja um pacto entre três, né? Mas é só entre aqueles ali, os envolvidos não pode pegar outra pessoa e colocar nessa história não, para exigir ou para cobrar, não existe isso. Então, ó, Deus fez um pacto com a humanidade, então é uma relação entre Deus e o homem, né? O pacto é um ato de relacionamento, né? É uma proposta de relacionamento. E é preciso haver previsão de multa contratual. O que quer dizer isso aí? Se alguém quebrar o pacto, então vai ter que sofrer alguma penalidade, alguma consequência, ou vai perder alguma coisa. É o que eu disse, não se devem quebrar os pactos, porque a quebra do pacto traz prejuízo. E traz prejuízo para ambos os lados, né? Mas o lado que quebra é o que vai sofrer mais. Então vamos lá, vamos analisar aqui a aliança edênica antes do pecado, né? Como é que funcionava. Então nós temos o homem e Deus aqui nessa aliança. O homem aqui é Adão e Eva, né? O ser humano. Quais eram os deveres, né? Antes disso, antes de entrar na questão aqui, eu quero lembrar uma coisa. Esses slides que nós vamos ver agora aqui, eles se baseiam, né? Eu adaptei de um outro canal, né? Um canal muito bom, o canal Adventismo Vivo, né? Eu vou deixar o link na descrição do canal. Você pode também acompanhar os comentários lá que são feitos da lição também. Ali você vai aprender mais. O rapaz lá que explica lá, ele é muito mais preparado. Eu aprendo muita coisa com ele. Então, olha aqui. Aliança edênica, né? Quais eram os deveres do homem? Adorar a Deus, ser fecundo, cuidar dos animais do jardim e não comer da árvore proibida. Quais eram os direitos do homem? Viver em plena paz, alegria e receber vida eterna, ou seja, saúde, alegria, né? Toda a experiência do homem seria boa se ele cumprisse os seus deveres. Então ele tinha o dever a cumprir
e ele tinha os direitos da parte de Deus. Agora Deus, nesse contrato, Deus tem deveres. O dever de conceder vida eterna a Adão e Eva, né? Garantir ali a sua plena paz, né? A vida de paz e alegria. E os direitos, receber adoração e obediência, única e exclusivamente. Né? Deus não poderia ter outro ser aí nessa história. Né? Lembrem que o pacto ele vincula apenas as partes. Então é um dever entre o homem e Deus, Deus e o homem. Deus ele não ia atrás de outra pessoa também. Deus não ia trair o homem, né? Não poderia traí-lo. Né? Por exemplo, sei lá, criar um outro ser aí. Né? Isso é uma questão interessante, né? Tem a ver com Gênesis até, porque tem alguns que acreditam que Deus criou o homem, mas criou um outro homem também em outro lugar. Né? Não, nós todos viemos de um único casal. Eu sei que essa história pode ser absurda para você, mas a proposta bíblica é essa aqui, não é outra não. Nós viemos de um único homem e de uma única mulher, Adão e Eva. Então Deus tem direitos, o homem tem direitos, e existe uma multa contratual aqui. Qual é a multa? Se o homem quebrasse a lei, né, quebrasse o contrato, ele morreria. Lá em Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comer, se comer da árvore proibida, certamente morrerás. O homem não podia quebrar o contrato. Não podia quebrar o contrato. Deus também não podia quebrar o contrato. Mas a gente não ouve falar de multa contratual no caso de Deus, porque na verdade Deus ele não quebra contratos. É impossível, então isso não é nem mencionado. Mas o homem poderia quebrar o contrato. E se ele quebrasse o contrato, a penalidade era essa. O que aconteceu? O homem quebrou o contrato. Né? Como Adão respondeu ao pacto? Em Oséias 6,7 declara-se: mas eles, o reino de Israel, né, porque na verdade Oséias aqui está comentando um evento da sua época já, né, muito tempo depois da queda. Mas eles, o reino de Israel, transgrediram a aliança. Como Adão, eles foram infiéis a mim. Então, assim como Adão transgrediu a aliança, o povo de Israel no futuro quebrou também a aliança. Ou seja, aquilo que Deus tinha feito com Adão e Eva era uma aliança, e eles quebraram a aliança, ou seja, comeram do fruto proibido. E porque quebraram a aliança, qual que era a multa agora? A multa contratual. A multa pesada, viu? A multa era a morte. Eles deveriam morrer, os dois deveriam morrer. Mas Deus procura Adão e Eva na virada do dia, à tardezinha, pergunta para eles o que aconteceu. Eles agora contaminados já com a sua natureza pecaminosa, colocam a culpa um no outro, e colocam a culpa indiretamente em Deus, que foi Deus quem fez tudo, foi Deus quem criou tudo, foi Deus quem colocou eles naquela situação. Então Deus é o culpado. E essa é a natureza pecaminosa. Né? O homem ele nunca se acha culpado de nada, embora o peso da culpa esteja sobre ele, e ele condena sempre o outro, é sempre o outro vilão. Mas Deus, ele depois da conversa toda, ele fala assim, olha, vocês não deviam ter feito isso, né? Mas eu não vou deixar vocês na mão não. E naquela história toda, não estava só Adão e Eva envolvidos, não. Lembra que eu falei que o contrato entre Deus e o homem não poderia colocar outra pessoa nesse meio aí. Só que o homem colocou a serpente, que é o diabo. Deus, porém, aparece para eles e fala o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, 15, 21. Esse é o concerto eterno apresentado. É o primeiro texto que fala do concerto eterno. Aqui Deus faz um concerto, faz um acordo. Olha só, vocês quebraram a aliança, certo? Então vamos fazer um novo acordo agora. Novo acordo. Vocês escolheram o diabo para ser amigo de vocês, mas eu não vou deixar. Vocês não vão ter amizade. O diabo não vai ter amizade com vocês, nem vocês vão ter amizade com ele. Eu vou me interpor aí. Né? A minha aliança com vocês é essa. Eu vou ajudar vocês a se separarem dessa criatura. Vocês serão inimigos dele. E ele vai ser inimigo de vocês. Vai ser inimigo de vocês, não só de vocês, vai ser inimigo também do descendente de vocês. Quem é o descendente? É Cristo. Então Cristo já entra na história também. E o texto, ele já conta o final da história. Ele fala que a serpente vai ser tão inimiga que vai picar o calcanhar do descendente.
Só que o descendente é poderoso. O descendente vai pisar na cabeça da serpente e destruir a serpente, aniquilar a serpente. Então ele resolve, pisando a cabeça da serpente, ele resolve o problema do mal. Então nessa aliança já aparece Cristo, o trabalho de Cristo em prol da humanidade. Cristo é quem solucionaria tudo. Adão e Eva haviam pecado e eles perderam as suas vestes de glória. Quando a Bíblia declara que eles estavam nus, não quer dizer que eles estavam nus exatamente, sem nada. Eles estavam revestidos de glória, né? E essa glória que cobriu o corpo deles, né? É por isso que o texto fala assim, eles estavam nus e não percebiam, não é porque eles estavam cegos, né? É porque a glória de Deus cobria o corpo deles, né? Eles eram revestidos de justiça. E quando pecaram, essa glória sumiu. Eles perceberam que estavam nus. E aí foram atrás e fizeram roupas para si. Só que Deus não aceita essa roupa que o homem faz. O que ele faz então? Ele pega, o Senhor prepara para eles roupas de peles. E cobriu tanto Adão como Eva com as peles de um animal. Olha, até ali não havia morte no Éden. Não havia morte. E quem deveria morrer porque cometeu o pecado, cometeu a transgressão, seria Adão e Eva. Adão e Eva deveriam morrer. Só que aí quem é que morre? Quem é o primeiro que morre? A gente não viu como foi a morte, a gente não viu como aconteceu, mas quando a Bíblia declara que Deus cobre Adão e Eva com peles de animais, é porque animais precisaram ser mortos para que isso acontecesse. Então houve morte de animais ali no Éden para que Adão e Eva tivessem a sua nudez coberta. Ou seja, a pele do animal inocente cobria agora a vergonha e a nudez de Adão e de Eva. O que isso significa? Isso aconteceu literalmente, mas tem um significado também. Tem um significado simbólico. Aquele animal morto representa o Filho de Deus que morreria no futuro. Jesus morrendo na cruz do Calvário. E ao morrer na cruz do Calvário, Jesus agora se torna capaz de nos revestir de justiça novamente. Então é a morte dele que cobre as nossas vergonhas, cobre o nosso corpo pecaminoso. Da mesma forma como aquelas peles cobriram o corpo, né, desnudo de Adão e de Eva. Entenderam aí a questão? Por que aparece o texto aqui em Gênesis 3? Então esse é o concerto que é feito, que é apresentado com Adão e Eva, né? Como fica esse concerto agora? O homem tem deveres. Qual é o dever do homem? Obediência integral. Veja que Deus ele não salva o homem, ele não conversa como faz um novo pacto para o homem fazer o que ele quiser. Assim, olha, você agora é pecador, agora vive sua vida de pecado. Não é isso. Deus não quer isso. O salário do pecado continua sendo a morte. Se o homem persistir no pecado, ele vai morrer eternamente. Então ele agora, a proposta de obediência integral, ela continua. Ela era anterior no Éden. No Éden, Adão e Eva obedeciam perfeitamente a Deus. E agora eles deveriam continuar obedecendo. Esse era o dever. Qual era o direito? Vida eterna. Se obedecessem, teriam vida eterna. Parece legalismo isso aqui, mas a gente vai chegar lá e vai entender que não tem nada a ver com legalismo. Deus, nesse pacto, ele tem deveres. Conceder a vida eterna. É Deus quem concede a vida eterna ao homem. Quais são os direitos de Deus? O mesmo. Receber adoração e obediência. Deus, ele é um Deus ciumento, fala a palavra de Deus. Ele quer adoração exclusiva, continua querendo. Quando Adão e Eva escolheram a serpente, estavam adorando a serpente. Isso é adoração. Adoração tem a ver com obediência. Eles obedeceram a serpente, ou seja, colocaram a serpente no lugar de Deus. É adoração isso aí. Tem multa contratual? Tem multa. Qual é a multa? Morte. Continua sendo a mesma multa. O salário do pecado é a morte, está em Romanos 6:23. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se o homem quiser viver a sua vida de pecados, ele vai colher a morte. Quem planta o pecado escolhe a morte. Só que nesse contrato entra uma coisa diferente agora. Existe um termo nesse contrato aí que é o termo de misericórdia. O que é esse termo de misericórdia garante ao homem? Garante a vida eterna lá que é direito do homem, lá se ele obedecer. Ele garante a vida eterna e esse termo de misericórdia, essa vida eterna, ela é um dom gratuito de Deus, Romanos 6:23. O homem não precisa pagar para receber essa vida eterna. Aí você pode pensar assim, mas peraí, mas o dever do homem não é obediência? Se ele não obedecer, ele morre?
Porque se ele não obedece, ele peca. Né? E o pecado, o salário do pecado é a morte. Então ele tem a vida eterna porque ele obedece. Né? Não é assim? É assim. Só que o homem consegue obedecer? Não. O homem não consegue obedecer, porque agora ele tem uma natureza pecaminosa. Ainda que ele obedecesse tudo perfeitamente, qualquer coisa que ele fizesse, ele ainda é pecador, a natureza está dentro dele, Deus não aceita. Deus não aceita isso. Então agora entra no contrato um termo que é o termo de misericórdia. A justiça de Deus qual é? A justiça de Deus é condenar o homem. O homem tem que ser condenado. Ele tem que morrer, porque ele cometeu um crime. E a pena desse crime é a morte. Só que Deus é tão amoroso que ele fala, não vou matar meu filho. Ele não vai morrer. Eu vou entrar agora no pacto novo, agora com a minha misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é um ato de escolha de Deus. Deus escolheu, né? Porque Deus é um ser livre também. Deus é a mesma liberdade que nós temos, Deus tem. Nós usamos a liberdade para escolher a morte e Deus usa a sua liberdade para nos conceder a vida, que é a misericórdia. Então a misericórdia, ela não é obrigação da parte de Deus. Deus não tem que ser misericordioso, Deus tem que ser justo. Ele tem que ser justo. Só que a natureza dele é misericordiosa também. E ele age de misericórdia para com as suas criaturas, as criaturas que ele fez. E agora ele concede de forma gratuita o dom da vida eterna para o homem, sem o homem merecer, sem o homem ter condições, né, de obedecer, sem o homem ter mérito algum para isso. Só que a coisa não é tão simples assim, né? Não é só concedeu e pronto, acabou. Porque ao mesmo tempo que Deus é misericordioso, não podemos esquecer que ele é justo. Se a lei diz que tem que morrer, né, foi ele mesmo que declarou isso, e Deus não volta atrás com suas palavras, né? Deus não volta. Como é que fica essa questão então? Então Deus é um mentiroso? Ele falou que tinha que morrer. A lei exige ali o derramamento de sangue do transgressor. O que acontece agora? Aí é que vem a beleza do plano da redenção. O funcionamento do conserto na prática. Como que é? Então nós temos o homem desobedeceu e por isso ele merece a morte. Só que aí vem Cristo, que é o descendente. Lembram lá do texto? O descendente que pisa na cabeça da serpente. Abraão vai chamar também ele de descendente na promessa. Moisés ele vai chamá-lo de o outro profeta, né? Quando vir outro profeta, a ele ouvireis, um profeta maior do que ele. Isaías chama ele também de um mediador da nova aliança. Ele é chamado também de a semente, né? O descendente de Davi, né? O filho de Davi. Então Cristo, ele aparece na história agora e ele é obediente. Ele obedece. E a consequência da obediência é o quê? A vida. Então o homem desobedece, morte. Cristo obedeceu, vida. Mas aí o que Cristo faz? Olha o que Cristo faz. Cristo, ele faz o seguinte, ele troca com o homem. Então a morte que seria a consequência imediata da desobediência do homem, ela recai sobre o Filho de Deus. Cristo toma o lugar do homem. Então Cristo é quem morre nessa história. O homem deveria morrer, mas Cristo morre. E o homem? Aí o homem agora recebe a vida. A vida que quem merecia receber era Cristo. Ele coloca na conta do homem, na conta que estava negativa. O homem tinha uma conta negativa. Cristo, por seus méritos, consegue a vida, alcança a vida. E ele pega essa vida e coloca na conta do homem que estava zerada, né? Que era devedor, saldo devedor. O homem não tinha nada para oferecer a Deus, agora ele tem a vida, né? Deus tem, Jesus concede a vida ao homem. Então há uma troca ali. A morte que deveria recair sobre o homem, Cristo assume. É Cristo quem morre no lugar do homem. E a vida que deveria ser o prêmio de Cristo, recai agora sobre o homem imerecedor. Essa é a misericórdia. É assim que funciona, é assim que entra no concerto eterno o plano de misericórdia de Deus, o dom gratuito de Deus. O resumo da aliança é esse, né? É um plano maravilhoso.
E lembram que eu disse que eu ia deixar um texto aqui para o final, para a gente entender que a lei de Deus ela está presente tanto na antiga aliança como na nova. A gente vai entender melhor esse negócio de antiga aliança e nova aliança nos próximos estudos, tá bom? Olha só esse texto de João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E ele não fala só isso não. Ele diz assim no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Vejam que Deus ele insiste na obediência. Então o homem não está livre da obediência. Não confunda salvação como liberdade para fazer o que você bem entender. Não é isso não. Nós fomos livres do pecado para termos uma vida de obediência. Só que essa obediência, a obediência perfeita que Deus exige, ela é impossível de se alcançar por nossas próprias forças. Nós não temos condições de fazer isso. Nós somos pecadores imperfeitos. Não tem como obedecer a lei perfeitamente. Então, se não podemos obedecer a lei perfeitamente, qual a esperança que existe para a gente? Né? A esperança que existe está nos méritos de Cristo, que obedeceu perfeitamente a lei de Deus. Vejam o que ele diz lá em Mateus capítulo 5. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus ele cumpriu, ele obedeceu toda a lei perfeitamente. E isso, e todo o crédito que ele possui, todos os méritos que ele possui, ele coloca na nossa conta. Então se a lei exige a perfeição, né, e eu não consigo obedecer a lei de Deus perfeitamente, como que eu faço? Vivo uma vida de pecados? Uma vida de transgressão? Não, você não vai viver uma vida de pecados e transgressão. Você vai viver uma vida de relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, Deus ele vai te dar condições de dia a dia ir vencendo os seus defeitos de caráter, as suas propensões pecaminosas. Você vai deixar de ser pecador um dia? Não, você não vai deixar. Você vai morrer pecador, vai morrer imperfeito. Mas na sua vida de relacionamento com Deus, você foi aprendendo a melhorar, você vai se tornando uma nova pessoa, uma nova criatura, uma pessoa melhor, há uma mudança na sua vida. Né? E essa mudança vai ser visível, as outras pessoas vão enxergar isso em você. Você não vai enxergar, você está sendo modificado, mas as outras pessoas irão enxergar isso, irão ver o trabalho do Espírito Santo na sua vida, e você vai se tornar uma bênção para outras pessoas. Isso é a vida de santificação. Essa é a vida de santidade que Deus pede ao ser humano. Então a vida do cristão é uma vida nova. E que obediência, que atos são esses de obediência, que frutos são esses que serão operados na vida desse cristão? Os frutos do Espírito é a obediência à lei de Deus. É isso que será visto na vida do pecador arrependido. Agora, ele continua sendo imperfeito. Eu não disse que ele morre pecador? Morre pecador. Deus aceita no reino dos céus um pecador? Deus não aceita no céu um pecador. Mas como você teve um relacionamento com Deus, o que Jesus faz? Jesus pega todo o crédito que ele tem, porque ele obedeceu tudo perfeitamente, ele é perfeitamente justo, e ele coloca todo o crédito que ele tem na sua conta. Então, na hora de Deus avaliar você, e o que ele encontra na sua conta? Ele encontra o saldo positivo do Filho dele. É por causa do Filho dele que eu e você podemos herdar o reino do céu. Então é isso, ó. Tenha uma vida de relacionamento, de pacto, de aliança verdadeira com o Filho de Deus. Jesus, ele é o grande ratificador dessa aliança. Ele é o grande mediador da aliança. Então se relacione com o Filho de Deus. Tenha uma experiência real com Deus. Viva a eternidade hoje, nessa vida. E com certeza estaremos todos juntos naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, seremos todos levados aos ares para encontrarmos com o Senhor nos ares e vivermos uma vida de eterno prazer e glória ao lado do Pai. Deus abençoe você, esse é o meu desejo e oração. Até o próximo estudo. Tchau.